Olá, seja bem-vindo. Esse vídeo você está assistindo no sábado, que é o dia do empreendedorismo bíblico. É dia de nós aprendermos a prosperarmos financeiramente também. Não é pecado o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, segundo a palavra de Deus. Mas o cristão deve saber sobre negócio, gestão financeira, para que ele possa organizar melhor a sua vida e poder abençoar a sua casa e a sua família. E eu quero falar hoje sobre escala. Escalabilidade é um princípio fundamental se você quer empreender alguma coisa. E como eu vou mostrar para vocês, desde o início da palavra de Deus, nós já temos essa ideia, esse conceito, esse fundamento estabelecido pelo próprio Deus, claro que trazendo para um contexto aqui dos negócios. Então, todo sábado, nesse canal, você vai ter aí um vídeo falando sobre empreendedorismo dentro da palavra do Senhor. Primeiro, vamos voltar sempre a repetir o conceito de empreendedorismo, que é empreitada, fazer uma obra, uma grande obra. Então, isso serve para os negócios, para quem é empresário, isso serve para quem lidera, até mesmo instituição como igreja, um religioso, alguém que tem uma função eclesiástica. Isso serve para quem é funcionário público e lidera um grupo de pessoas. Isso serve para quem é gerente de uma empresa ou tem algum cargo em alguma empresa e lidera uma equipe. Então vamos lá. O que é o princípio da escala, gente? Quando você analisa, lê, começa a aprender gestão de negócios, aprender empreendedorismo, sentido aqui de mercado, de comércio, de prestação de serviço, você vai entender que para aquela sua ideia crescer, para você ter uma empresa, e aí focando agora no segmento de empresa propriamente dita, de você criar uma instituição empresarial, você precisa ganhar escala, você precisa multiplicar aquela ideia, você precisa fazer com que os colaboradores que estarão com você repliquem aquele modelo de negócio que você criou, seja uma venda, seja uma prestação de serviço. E interessante, eu sempre digo para vocês que tudo está na palavra de Deus. E a gente não menospreza o seu MBA em gestão, o marketing, a venda, a administração, conceitos, estudos, nada disso, tudo isso é importante. Mas o que nos chama a atenção é como homens e mulheres de Deus, cristãos, começam negócios, começam a criar ideias, começam a empreender sem ver a palavra do Senhor. É um princípio básico, não faça aquilo sem menosprezar isso. Ou seja, não apenas estude, analise, pesquise termos humanos, gestão humana, que é de fundamental importância, mas muito mais do que isso é a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos entrar na Bíblia para a gente ver que desde os primórdios Deus já falava sobre esse princípio que você acha muito novo, muito recente. Na verdade, isso já desde que o mundo começa, esse princípio da escala ou da escalabilidade, como alguns chamam, está inserido na criação do mundo. Vamos lá, vamos começar então com Gênesis. Ele está espalhado pela Bíblia. Mas vamos para o Gênesis. Gênesis capítulo 1, eu vou começar com o versículo 28, mas eu vou voltar o versículo 25 ou 26. Pega aí sua Bíblia, vamos ler lá comigo. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Olha o que Deus diz em Gênesis 27 e 28. Criação do homem, tá? Quando Deus cria o homem, esse princípio já estava lá. Vamos ver? Tá aqui, ó. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus, versículo 28 agora, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então vamos entender aqui, Deus, quando cria o homem, ele cria a terra, isso é uma empreitada, isso é um empreendimento. Às vezes você coloca muito empreendimento
só na lógica dos negócios. Não, empreendimento é aquilo que eu falei, é uma grande obra, é um projeto que você faz, serve para tudo. Então Deus, quando cria a terra, ele está criando um empreendimento, tá? Claro, aqui guardando as suas devidas proporções. Eu não quero aqui dizer que Deus estava criando um negócio, nada disso. Você entendeu. Mas eu quero pegar o princípio de Deus para aplicar no empreendedorismo. A gente pode aplicar esse princípio em várias situações da nossa vida. Uma delas é o que nós estamos tratando hoje. Então vamos lá. Deus ele vai fazer um grande empreendimento que é criar a terra, depois vai criar, dentro da criação da terra, ele cria também o homem. E olha o que Deus fez. Hoje a terra tem aproximadamente pouco mais de 8 bilhões de pessoas. Deus criou diretamente quantos seres humanos? 2, não é isso? Macho e fêmea, que você conhece como Adão e Eva. E para que aquilo seguisse o seu fluxo natural, qual é o princípio aqui de Deus? Que haja uma multiplicação. Deus traz 2 palavras iniciais quando ele criou o homem. Olha, frutificai e multiplicai-vos. E o que é o princípio da multiplicação? Se não é o princípio da escalabilidade que nós usamos nos negócios. Então perceba que para você prosperar com qualquer coisa, você não pode ser centralizador. Você não pode ser aquela pessoa que abrace tudo. Imagine um dono de um restaurante. Vamos dar um exemplo aqui. Aí ele é o dono do restaurante. Ele te atende lá quando você chegar com o seu carro, manobra o seu carro, guarda o seu carro na garagem, pega no estacionamento do restaurante, pega você, leva você até a mesa, bota você lá sentado, tira o seu pedido, vai para a cozinha, faz o prato. Isso daria certo? Não. Por incrível que pareça, você vai até achar ridículo o exemplo que eu dei. Mas você sabia que muita gente leva o negócio dessa forma? Ele quer fazer tudo, ele quer abraçar tudo. Obviamente que você pode começar um empreendimento até sozinho. Mas se você quiser crescer e avançar, o princípio da escala tem que estar na sua mente. Você pode começar sozinho, mas já tendo visão de lá na frente poder multiplicar os seus negócios. E o que Deus fala aqui? Antes da palavra multiplicar, vem a palavra frutificai-vos. Seja frutífero, seja fecundo. Então, Deus deixou a semente no homem para que junto com a mulher multiplicasse, gerasse um novo ser humano. O empreendimento de Deus aqui para o homem era que o homem crescesse, se multiplicasse, dominasse a terra, gerenciasse a terra. Então, dentro desse contexto, o homem já tinha a semente. O que é a semente, gente? É o nosso plano de negócio, é a nossa visão, é o nosso projeto. Vamos tirar um pouquinho só de empresa? Vamos falar, por exemplo, de um líder religioso. Você tem que passar a sua visão. Você tem que estar sempre falando, num momento ou no outro, por exemplo, está ali o líder da igreja, o líder do departamento, ele está falando. E a visão, a semente, precisa ser algo repetitivo. Às vezes é até chato, né? As pessoas perguntam, poxa, mas você está falando isso de novo. Porque as pessoas esquecem. Quando você vai ser um gerente de uma empresa, quando você vai ser o líder de uma equipe, normalmente você vai falar assim, poxa, já falei isso tantas vezes. Mas as pessoas esquecem. Porque a semente, o sonho está com quem? Com você. Quando um casal, e aí voltando lá para Gênesis 1, quando há um casamento, o casal ele inicia o seu relacionamento, eles logo têm filhos? Não. É uma vez, 2, 50, 300, enfim. Seja lá quanto for. A semente ela vai germinar no momento apropriado. Tem pessoas até que fazem tratamentos médicos, porque tem problema, né, de esterilidade. Então é muito comum. Você precisa repetir aquele processo. Processo de fecundação. A semente está com você. Então o que Deus... Voltando aqui. A ideia de Deus era que o homem se multiplicasse. Então ele deixa uma semente e o homem e a mulher vão trabalhar aquela semente. Às vezes você tem toda uma vida para ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, enfim. Então os filhos são a multiplicação, mas a semente
está sendo produzida no homem e na mulher durante todo o período da sua vida fértil. E aqui não é diferente. Na cabeça do empreendedor, o sonho está lá, o projeto está lá. Então ele precisa fazer com que aquilo esteja diariamente, ou várias vezes ao dia, na semana, o tempo que ele tiver, ele precisa colocar aquilo em prática. É o que hoje, e tudo está aqui, gente. Volto a repetir, está lá em Gênesis primeiro que eu estou falando. Só que hoje se coloca com uma roupagem, uma linguagem diferente, mais moderna para você aprender. Mas não é o que se fala, o que está em voga hoje, o que se fala muito sobre cultura. Qual é a cultura da empresa? Qual é a meta da empresa? Qual é a visão? Qual é a missão? Quais são os valores da empresa? E essa cultura não tem que ser repetida para que aquele colaborador esteja sempre replicando dentro das suas características. Ninguém é igual a ninguém, nenhum ser humano é idêntico ao outro, mas as características humanas, elas são muito fortes. É muito fácil, não é isso? A gente distinguir quem é ser humano e quem não é. Talvez você até vai rir agora e vai dizer, não, tem gente que eu não sei se é um animal racional ou irracional. Mas brincadeiras à parte, o ser humano é bem fácil de se destacar, é bem fácil de se distinguir. Então são características principais. Agora, cada ser humano é único. Assim também, os colaboradores do seu negócio, da sua equipe, cada um deles vai pegar aqueles princípios que você vai ensinar e vão trabalhar de uma forma talvez até um pouco diferente de você. Mas a ideia geral do negócio está ali. Então, o princípio da escala ou da escalabilidade, ele é fundamental para o crescimento de qualquer negócio. Você precisa replicar a forma que você trabalha, a ideia que você tem de negócio em outra pessoa. Quanto mais pessoas você conseguir transformar, maior será o seu negócio. Pode ter certeza disso. Você vai multiplicando a ideia e a ideia vai crescendo. Hoje a Terra está totalmente habitada, mas Deus começou lá atrás com 2 pessoas. Então, quer prosperar? Siga os princípios de Deus. Não deixe de estudar os fundamentos humanos de alavancagem de negócio, mas nunca se esqueça, tudo está na palavra de Deus. Todo sábado temos aqui vídeos e durante a semana temos muitos outros temas para você se aprofundar com as Sagradas Escrituras. Se inscreva aqui no canal, dá o seu like aí para a gente atingir mais pessoas e se você concordar ou não, coloca aqui nos comentários. Se tiver outra dúvida, se inscreva aqui, coloque aqui que nós vamos responder. Tá? Coloque o nome da sua empresa, o seu nome, nós estaremos orando por você. Que Deus te abençoe sempre.